próximo a você e diga: que bom que estamos juntos aqui para ouvir a palavra do Senhor, amém? Isso, e aí você pode se assentar no nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Sinto privilegiado de poder compartilhar com você nessa noite. Louvo a Deus por essa igreja, da vida do pastor Hélio, da pastora Ângela, tanto carinho, nos confiam aqui o púlpito, esse é um lugar santo, isso não é para qualquer um, e eu entendo isso perfeitamente, e sou grato a Deus por isso. Grato a Deus pela vida do meu amigo pastor Eduardo, do Felipe, são instrumentos de Deus para me abençoar aqui nessa terra, sempre com tanto carinho nos recebendo e nos abençoando, em nome de Jesus. E eu estou acompanhado, o pastor já os apresentou, mas eu estou acompanhado de um grande companheiro, o pastor Ismael, que trabalha conosco ali, na Getsemane. Você quer falar com o pastor Jorge, você tem que falar com o pastor Ismael, para você ter ideia, né? O pastor Ismael é assessor direto hoje do pastor, do nosso pastor, pastor Jorge. Eu trabalho no Ministério de Libertação, estou ali com a juventude também, e Deus tem nos dado um tempo precioso, e amigos preciosos aqui no continente europeu. Essa aliança que começamos aqui hoje, Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Nós temos ali o pastor Márcio, sua esposa, a pastora Gleides, que eu não digo que são só meus amigos, né? São meus irmãos, né? Nós somos bem parecidos, deu para notar, né? Brincadeira. Mas estão militando ali em Portugal, tem uma linda igreja ali em Portugal. Estávamos num congresso em Madrid, né? Tivemos um congresso de jovens ali, muito precioso, ali em Madrid, e estávamos juntos naquele congresso, como conferencistas do congresso, e aprove o Senhor que estivéssemos 3 dias aqui em Londres, para que viéssemos conhecer algumas coisas, né? Eu já estive por aqui algumas vezes, mas agora estamos juntos aí nessa empreitada, conhecendo, passeando um pouquinho. Esse lugar é lindo, né, gente? Que é isso, né? Só esqueceram de desligar o ar-condicionado lá do lado de fora, né? Mas enfim, ele, a pastora Gleides ali conosco. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E na Belo Horizonte vai comer pão de queijo lá com a gente, amém? Amém? Pãozinho de queijo mineiro, você sabe, é coisa boa, né, gente? Você está sabendo, né? Então tá bom. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Deus colocou no meu coração uma palavra nessa noite para compartilhar com vocês. Provérbios 12, 25. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga escola dominical. Aleluia, você está vendo? Vamos lá. Provérbios 12, 25 diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Que Deus abençoe a sua santa e preciosa palavra. Eu quero falar nessa noite, nada mais, nada menos do que ansiedade. Ansiedade, eu tenho visto, trabalhando com jovens, eu já 14 anos trabalhando com a juventude, eu tenho visto que tem sido muito peculiar na juventude a ansiedade. Só que, nos últimos tempos, eu tenho percebido que não tem sido algo ligado apenas à idade, né? Ansiedade pelo futuro, pelas coisas que podem acontecer, ansiedade por ter a sua vida profissional desenvolvida, realizada, os projetos, não. Eu tenho percebido que a ansiedade hoje, ela tem atacado pessoas de várias faixas etárias. Não tem sido brincadeira. O que eu atendo no gabinete hoje, o pastor Ismael atende lá no Brasil, nós temos visto isso. Como o povo tem estado ansioso. Agora, tem uma razão. Olha o ritmo de vida que o mundo vive e impõe. Está uma loucura. Hoje tudo caminha numa velocidade muito grande, né? A começar pela globalização, pela velocidade da informação. Algo que acontece do outro lado do planeta é notícia
quase que instantaneamente do lado de cá. Tem sido assim, né? A exigência, e eu conheço o continente europeu para dizer isso com propriedade, a exigência não é só no Brasil, mas a exigência profissional hoje não é brincadeira aqui não. Você viver nessa terra, né, para a grande maioria aqui talvez, deixar os seus familiares, encarar um povo diferente, uma cultura diferente, quer ou não, isso gera certa ansiedade no coração de qualquer um. Então você vê, o mundo impõe um ritmo muito grande, as pessoas estão extremamente ansiosas. Só que tem um detalhe, a ansiedade é muito ruim na vida do ser humano, tanto que o texto que lemos aí mostra isso. A ansiedade no coração do homem o abate. É exatamente isso. Por isso você vê uma sociedade abatida, uma sociedade depressiva, né? Se a gente vai olhar as notícias, são caóticas. As coisas que têm acontecido nesse mundo não tem sido brincadeira. A sociedade tem ceifado a própria vida, pessoas ceifando a própria vida. Eu não sei se você sabe, mas o índice de suicídio no mundo hoje não é divulgado. Por quê? Para não incentivar o suicídio. No Brasil, por lei, e na maioria dos países aqui na Europa, por lei, não se pode falar sobre número de suicídios. Mas a realidade é que, principalmente entre a juventude, esse número cresce de maneira assustadora. E eu, quando pastor de jovens, me preocupo, é claro. Me preocupo vendo o povo ansioso como tem vivido, pai de família ansioso, menino ansioso, moça ansiosa, rapaz ansioso. Difícil. Agora, a ansiedade, se não for tratada, ela só traz prejuízo. Quer ver? Prejuízos físicos. Você sabia que a ansiedade, ela desenvolve, o ansioso tende a desenvolver cefaleia, ou seja, dor de cabeça, do nada. As famosas enxaquecas, que você se entope de remédio, você fica todo dopado e o miserável da dor de cabeça não vai embora. Um negócio sério. E você fala, o que é isso? E vai no médico e o médico fala, não é nada, é estresse. É estresse. Hoje, o diagnóstico médico da maioria da turma aí, o que é? Não, você está estressado. Um jovem nosso foi no psicólogo, estava passando um problema muito difícil, foi no psicólogo, o psicólogo falou para ele, não, você está estressado, vou te dar a receita. Fuma maconha e pegam as meninas na rua. Falou, desse jeito com um jovem meu. Ele me ligou, falou assim, o que eu faço? Eu falei, vai, bocão, você vai ver onde você vai parar. É claro que você não vai fazer o que o doidinho mandou você fazer, não. Você vai fazer o que é certo, o que a Bíblia manda fazer. Nós vamos orar. E nós oramos, e Deus mudou a história daquele jovem. Ele não precisou fazer nada besteira que o louco lá mandou ele fazer. Eu paro para pensar. O ansioso, ele tende a desenvolver dores de cabeça, distúrbios intestinais. Ou seja, o negócio que era para ser tranquilo, na paz do Senhor, vira uma guerra. Não pode, gente, está errado. O que mais? O ansioso, ele desenvolve tensões musculares e, quando associado à timidez e à depressão, impede o desenvolvimento do potencial intelectual das pessoas. Você já notou, gente, que quando fica ansioso parece que fica meio burrinho? É literal isso aqui. Lá quando vai, Belo Horizonte é considerado a capital brasileira mais difícil de tirar a carteira de habilitação. Então, é sério, é desse jeito, né? Minha esposa tomou 3 pau para poder tirar a carteira de habilitação. E o irmão Raimundinho lá da igreja, meu irmão muito precioso, né, tentou tirar a carteira de habilitação. 1ª pau, 5ª vez que ele foi, tomou pau de novo. 10ª vez, tomou pau. 15ª vez, tomou pau. Foi tirar a carteira na 21ª tentativa. O sangue de Jesus tem poder. Depois do irmão Raimundinho, ninguém pode chegar e falar comigo, eu não vou desistir de tirar a carteira. Está proibido de falar. Antes de tentar pelo menos 21 vezes. Mas para pensar isso aqui. Para pensar comigo. As pessoas, a ansiedade, melhor dizendo, ela impede o desenvolvimento intelectual das pessoas. Uma jovenzinha foi fazer o exame para entrar na faculdade lá no Brasil. E ela estudou, eu a acompanhei. Sei que ela estudou, fez um bom cursinho, se esforçou. Mas palavras dela a mim. Ela disse que quando o professor o examinador colocou a prova na frente dela, ela só conseguiu preencher o nome. Tudo sumiu.
da cabeça dela. O que é isso? Ansiedade, que ela não conseguia dormir, porque por causa da prova que ela tinha que fazer, deu piriri, deu tudo nela, tudo que você pensava, ela avacalhou a menina. Eu não vou falar isso aqui não, né? Eu acho que eu estou pregando de igreja, misericórdia. Vamos lá, meu irmão. Então, ansiedade é muito ruim para qualquer um, gente. Ansiedade, viver uma vida ansiosa é ruim. E eu vou te mostrar mais na frente os danos diretos que a ansiedade pode causar. Mas vamos aqui. O que é ansiedade? Vamos ver algumas frases que demonstram o que pode ser ansiedade na nossa vida, para que possamos identificar direitinho e tratar da forma correta. Vamos lá. Primeiro, ansiedade, a psicologia diz que é a sensação derivada de momentos de preocupação, tensão e apreensão, sentida como antecipação a problemas. Ou seja, a ansiedade trabalha sempre na hipótese de que uma coisa aconteça ou não. A ansiedade trabalha exatamente no eixo oposto ao eixo da fé. Por quê? A fé, segundo Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, não aconteceu, mas eu estou tranquilo, porque eu sei que vai acontecer segundo o propósito de Deus. Já a ansiedade trabalha fazendo com que você se preocupe com o futuro. Você fica preocupado se vai conseguir tirar a carteira de habilitação, fica preocupado se vai conseguir a legalização no país, fica preocupado, ansioso para que tudo isso aconteça. Agora, o detalhe, a psicologia diz que quando essa sensação é experimentada em momentos estressantes, em que as pessoas se veem em frente a situações difíceis e decisões importantes, é considerado normal. Então, para a psicologia, existe uma janela aí que é permissivo a ansiedade. Diz, se há a necessidade de uma tomada de decisão. Por quê? É mais ou menos como o medo, como a dor. São mecanismos de defesa do nosso corpo. Muitas vezes, às vezes precisa tomar uma decisão rápida. Você já viu esses dias? Eu tenho uma filha de 10 meses. Minha filha, eu fui pregar em Valadares, não tem ninguém em Valadares aqui não. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou preocupado, os valadarenses estão dominando o mundo. Não, só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Como é que você está aguentando aquele calor lá daquele jeito e esse frio aqui? É Jesus, né? O propósito do Senhor, né? Mas eu fui pregar em Valadares, eu estava no hotel com minha esposa, minha filha brincando assim e tal. Minha esposa levantou da cama e falou, ó, cuidado para ela não cair. Mas falar com o pai é a mesma coisa que nada, não sei se você sabe. É verdade. Ó, Jesus está testificando ali, tá vendo? Então, falar com o pai é a mesma coisa que nada. Eu olhei ela, mas eu estava prestando atenção, acho que eu estava lendo, estava fazendo alguma coisa. De repente, minha filha foi para a beirinha da cama e foi caindo mesmo. Ela deu de ponta. Minha esposa estava no outro canto da cama. Eu não sei, até hoje, a ciência não explica o que aconteceu. Ela conseguiu pular, ela segurou minha filha no ar, assim, ó, faltando um palmo para acertar a cabecinha dela no chão. Então, presta atenção, é mais ou menos assim, o nosso corpo reage dependendo da situação. Principalmente mãe, né? Mãe com menino pequeno, então, misericórdia, tem a manha. Então, é assim, é mecanismo de defesa. Ansiedade, guardada as devidas proporções, é considerado pela psicologia mecanismo de defesa. Agora, tudo bem, mecanismo de defesa, mas e quem vive a vida ansiosa? Esse é o problema. Gente preocupada com tudo. Gente que mesmo sabendo que Deus está no controle, você está ouvindo isso semana após semana, você está ouvindo o pastor pregando aqui semana após semana, Jesus trazendo outras pessoas aqui semana após semana, falando não se preocupe, e você continua ansioso. Isso é que precisa ser tratado, gente. Isso é que precisa ser tratado. O que mais? O dicionário diz que ansiedade é comoção aflitiva da alma, que receia que uma coisa aconteça ou não. Comoção aflitiva da alma. Essa expressão para mim ela é forte. Essa angústia, esse sentimento ruim que fica no coração da gente. Os pesquisadores descobriram no Brasil, a incidência de câncer no Brasil aumentou muito. E os pesquisadores foram buscar a causa. Por que está aumentando tanto o câncer no Brasil? E eles descobriram que não é por causa da alimentação, não é por causa da vida estressante,
a incidência de câncer no Brasil aumentou por questões de ordem psicossomáticas, psicológicas. É exatamente isso. Essa angústia. Se você parece que está te apertando por dentro, comoção aflitiva da alma. Olha o que o salmista diz: sossega minha alma, volta ao teu sossego, Salmo 116, porque o Senhor tem sido bondoso para contigo. Amém. Então olha só, o coração, esse sentimento ruim, esse aperto, isso tem que acabar em nome de Jesus. Quem sabe você está vivendo isso? Deus me trouxe aqui hoje para dizer que acabou. Amém. O que mais? Vamos para frente. A ansiedade está diretamente ligada à impaciência. Ou seja, o sujeito ansioso, ele é impaciente. Eu fiquei olhando lá em Madrid, por exemplo, eu fiquei assustado como o povo qualquer coisinha, eles estão buzinando. Parece a Índia, eu já estive na Índia. Né? Na Índia não existe retrovisor, né? É buzina. Vai dizer, estou chegando. Então, eu fico pensando assim, como as pessoas são impacientes hoje. Não pode parar, parou um pouquinho numa fila dupla, o sujeito já mete a mão na buzina. Graças a Deus isso não acontece aqui, né? O pessoal que vive aqui em Londres é uma benção, todo mundo calminho, tranquilo, né? Amém, pelo menos pela fé você tem que dizer. Mas gente impaciente, gente que não tem paciência de ouvir, gente que não tem paciência de ouvir a esposa. Depois tem um monte de esposa mal amada aí, porque o homem está achando que quer dar presente para ela. Ela não quer ser presente, filho. Ela quer ser ouvido, você não entendeu? Impaciência. Isso não pode acontecer. O que mais? Olha só essa frase, para mim, ela define bem a ansiedade no contexto que vivemos. Valnice Milhomes disse isso aqui. Ela disse assim: ansiedade é a força negativa que traz as tormentas do amanhã para a bonança de hoje. Força negativa que traz tormenta do amanhã para a bonança de hoje. Ou seja, não é bom para ninguém, amém? Olha para quem está do seu lado e fala: você não pode viver uma vida ansiosa. Vamos para frente. Quais os danos diretos da ansiedade? Então tá bom, pastor, eu entendi o que é ansiedade. Agora, por que eu não posso viver uma vida ansiosa? Vamos ver. Danos diretos da ansiedade. Primeiro dano direto da ansiedade é: o ansioso, ele tende a agir com precipitação. Isso explica essa enxurrada de divórcio que a gente está vendo aí. Enxurrada, por quê? Eu atendi uma moça há poucos dias atrás, querendo separar. Ela falou comigo, claro, me falou: eu não aguento a vida que eu estou levando. Eu falei: poxa, mas é sério mesmo? Você não conhecia a pessoa? Ela falou: sim, conhecia, mas eu estava tão ansiosa para sair de casa, tão ansiosa para deixar meu pai. Eu não conheço meu pai do meu tempo. O problema dela não era o marido, era o pai. Pensa um negócio desse. Ela disse comigo. E ela falou: sai de casa, porque eu queria sair de casa, eu precisava arrumar alguém. Arrumei ele, mané, a minha noite foi dele. Estou te falando a presença de Jesus. Isso que eu tenho visto hoje em dia. Você não tem ideia das coisas que a gente tem ouvido no gabinete, não, gente. Vocês não têm ideia. Pastores aqui. E outro, não é só no Brasil, não. Lá em Portugal, se eu permitisse o pastor Márcio pegasse esse microfone aqui e contasse umas coisas, você ia ficar com o cabelinho em pé. Mas sério. Pastor Eduardo, com certeza. Pastor com certeza. Tem coisa para falar do arco da velha, como a gente diz no Brasil. Do arco da velha. Coisa louca. Por quê? O povo está precipitado na hora de tomar uma decisão. A decisão de se envolver com alguém não pode ser uma decisão que você toma como se você estivesse trocando de roupa. Né? Não pode ser uma decisão que você toma como se você estivesse escolhendo o jantar ou o cardápio para o jantar de hoje à noite. Não! É uma decisão que tem que ser pensada, não pode ser tomada com precipitação. Agora, as pessoas tendem a tomar essas decisões com precipitação devido à ansiedade. Precipitação, por exemplo, para falar: vou chutar o pai, eu não aguento mais esse negócio frio aqui, não é? Vai embora pro Brasil, vai! Aí chega lá no Brasil, arruma aquela confusão,
vê que o negócio não é do jeito que estão pintando, aí fala, ai, que saudade de Londres. Ai, meu Deus, por que eu fui sair? Porque é cabeção. Tem que esperar o tempo certo. O tempo certo das coisas acontecerem. Se é para voltar. Se Jesus falou, volta, meu filho, mas volta correndo. Agora, se Jesus está caladinho, ele tem um negócio para tratar com você. Quem sabe é o seu amor por esse lugar. Porque eu acredito que só vai prosperar nessa terra quem ama esse lugar. Tem 10 anos que eu prego isso pela Europa. 10 anos. Só quem ama. Eu sou testemunho disso. Eu só vejo muitas pessoas prosperando na Europa. E as que eu vi prosperando porque amam esse lugar de maneira apaixonante. Aprenderam a amar esse povo. Mas a precipitação, o sujeito que quer voltar. Está com os burros na água. Ah, eu quero fazer isso, eu quero chutar o emprego, eu quero fazer aquilo. Em nome de Jesus, não seja precipitado. Vamos para frente, eu podia, só na precipitação aqui eu falaria uns 50 minutos, mas os pastores já estão me oprimindo ali. O pastor Ismael, ele é o mais bravo. O que mais? Vamos lá. Danos diretos da ansiedade nos faz agir com precipitação. Segundo lugar, explora o que há de pior em nós. A ansiedade só explora coisa ruim na nossa vida. Você quer ver? A ansiedade explora a incredulidade. Por quê? Como eu te falei, a ansiedade trabalha no eixo exatamente oposto ao da fé. O que mais? Explora a desconfiança. A pessoa começa a ficar desconfiada de tudo. Começa a falar assim, não, todo pastor é caloteiro. Todo pastor é sem vergonha. Por quê? Mas esquece, né? Um dia viraram com um pastor nosso lá e falaram assim, por que todo bandido converte e vai para a igreja de vocês? Ele falou assim, é porque se continuasse na igreja sua, ele continuaria bandido. Ih! Só. Olha a mensagem. Olha a mensagem. Pessoas estão desconfiadas. Será que é isso mesmo que esse pastor Marquinhos podia ter vindo por culto pelo menos um pouquinho mais arrumado? Mas não, mas tudo bem. Mas será que ele podia? Será que é isso mesmo que ele está falando? É chato, hein? É chato, hein? Tem gente que é chato, tão chato, carrapado, sobe nele e desce coçando. Desconfiança, o que mais? A ansiedade explora o medo. A pessoa se torna uma pessoa medrosa demais para tudo. É medo de tomar decisão, medo de fazer alguma coisa que pode mudar a história. Para pensar se não é isso. A ansiedade explora demais o nosso medo. E eu posso falar de medo, né? Por exemplo, na minha família eu tenho uma pessoa que é assim, é extremamente medrosa em função da ansiedade. Uma tia que eu tenho lá de Goiânia. Goiânia que eu tenho? Não, né? Todas as férias escolares eu passava sempre em Goiânia, na casa da minha tia. Gostava muito de ir para lá porque era só minha tia e minha avó. Então eu era o rei. Eu mandava e desmandava lá. Era um negócio sério. Tudo que eu queria eu falava, ô tia, eu quero sucrilho. Aí tinha sucrilhos. Tia, eu quero quick, mas de chocolate, hein? De chocolate. Não, tia, eu quero isso, eu quero aquilo. Minha tia sempre cuidou muito bem de mim. Mas minha tia era muito preocupada. Pra você ter ideia, minha tia saía comigo na rua, ela não pegava na minha mão, ela pegava aqui, ó. Aqui, pra eu não escapar. Eu ficava tentando escapar e eu não escapava de jeito nenhum. Eu queria brincar de jogar bola na frente da casa. Eu falava, tia, vou brincar de jogar bola com os meninos lá na rua. Vou brincar de repente. Eu falava, para. Teve um menino que morreu semana passada atropelado, correndo atrás de bola na rua. Então pode parar, vai ficar quietinho. Eu falei, então eu vou soltar papagaio, vou soltar pipa. Vamos, gente, vamos soltar. Para. Morreu o menino eletrocutado porque a linha pegou no fio de alta tensão. O menino morreu com desse tamaninho, antes do Ricardo. Desse jeito, gente. Eu falei, então eu vou jogar, vou correr aqui dentro, porque tinha um quintal grande. Vou correr aqui no quintal. Eu falei, para. Se você cair e quebra um braço, com que cara que eu te entrego para sua mãe? Eu vou morrer, né, tia? Vou morrer. Eu falei, pelo menos posso assistir televisão? Eu falei, não, televisão pode. Mas senta longe por causa da radiação. Ela fazia isso comigo, gente. Eu vivia esse terror. Ela me dava tudo, mas eu vou te falar, que terror que eu vivia. Desse jeitinho que eu estou te falando, desse jeitinho, gente medrosa, gente com medo de viajar.
Tem um querido que falou comigo um dia, falou, não, meu sonho era ir com o pastor Jorge para Israel. Porque todo ano o pastor Jorge leva uma caravana para Israel. O pastor Ismael foi ano passado, eu vou esse ano também com o pastor Jorge. Então, esse irmão virou para mim e falou, meu sonho era ir para Israel com o pastor Jorge. Eu falei, ô irmão, eu te conheço, eu sei que você tem grana. Eu sei que você tem grana debaixo do colchão, que eu sei que nem no banco você coloca. Sua mulher já me falou. Agora, me fala um negócio. Por que você não vai, já que você tem dinheiro? Ele falou assim, não, pastor, eu tenho medo de viajar. Medo de viajar porque, não, avião, passado não sei quantas horas. Rapaz, todo mundo te chama de doutor lá dentro. Você não entendeu ainda não? O negócio é bom para você, mas é com medo. Você já viu que tem gente que junta dinheiro, parece que para doença? Eu vou economizar, porque você sabe, vai que acontece alguma coisa na família, né? Eu não estou dizendo que você tem que ser precavido. Claro. Eu não estou dizendo que você tem que ser um louco, desvairado. Eu estou dizendo que tem limite. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de ser feliz. Tem gente que tem medo de casar. Tem gente que tem medo aqui. E eu sei. Medo de casar. Medo de ter filho. Medo de mudar alguma coisa na vida. Ansiedade explora o medo. Em terceiro lugar, a ansiedade nos faz perder o foco. A ansiedade nos faz perder a visão do alvo. Ela turva a visão do alvo. Olha só, eu peguei uma pesquisa nos Estados Unidos, que eles fizeram nos Estados Unidos, sobre como é ocupado o pensamento ansioso. Olha só como o foco muda. Como é tudo muito desfocado. A pesquisa diz o seguinte: 40% do pensamento ansioso é focado no que nunca acontecerá. 30% é focado no passado que não se pode mudar. Ou seja, 70% já ficou no meio do caminho em função do futuro, que você não tem jeito de mexer, e do passado que já passou, você tampouco tem medo de ter como mexer. 12% do pensamento ansioso é focado na crítica. 10% do pensamento ansioso é focado na saúde debilitada pelo estresse. E apenas 8% do pensamento ansioso é focado em problemas reais. É ruim demais. Viver uma vida ansiosa. Você pode viver no palácio de Buckingham. Se vive uma vida ansiosa, está vivendo uma vida muito ruim. Agora, eu não vim aqui para falar só sobre os males da ansiedade, como é ruim viver com ela. Eu vim aqui também para trazer uma receita para vencer a ansiedade. Uma receita de Jesus, já que o texto que lemos diz que a ansiedade no coração do homem o abate. Mas o gostoso é a segunda parte. Mas a boa palavra o alegra. Vamos ver aqui. Com a boa palavra de Jesus, como é que eu faço para vencer a ansiedade? Receita de Jesus para vencer a ansiedade. Mateus capítulo 26, capítulo 6, verso 26, diz o seguinte. Se você quiser abrir, pode abrir e deixar aberto, que nós vamos discorrer sobre esse texto, que não tem como falar de ansiedade sem citar o sermão da montanha, o sermão do monte, proferido por Jesus. Que para mim ele traz aí o compêndio de uma vida espiritual edificada, abençoada e possível de ser vivida, mesmo a despeito dos conceitos tão fortes. Algum tempo atrás eu percebi que as coisas mais gostosas da minha vida não custam muito. Eu descobri algum tempo atrás, a bem da verdade. Os filhos, eu tenho 3 filhos. Mesmo tem a Gabrielinha de 10 meses, tem o Daniel de 17 anos e a Natália de 18 anos. Você olha esse corpinho bailarino espanhol, você fala, não tem lógica, né, pastor? Não, mas tem sim. E não tem nada mais gostoso na vida do que ver o sorriso no rostinho dos meus filhos. Não tem. O pastor Ismael tem 2 filhos, né? O Samuel e o Rafael. E eu sei que esse é o sentimento dele, que ele também é paizão. É assim. São coisas simples na vida que trazem alento para o nosso coração.
Sabe o que me conforta nessas viagens? Eu faço muitas viagens, viajo muito mais do que deveria, mas em função do ministério é isso mesmo, nós escolhemos caminhos. A realidade que me alenta numa viagem como essa é acessar, por exemplo, o Facebook da minha esposa e ter uma foto da minha piquitita sorrindo. Agora ela postou ontem uma foto, meu Deus do céu, deu vontade de pegar um avião e ir embora. Então o que eu estou percebendo? Que aquilo que não custa muita coisa é aquilo que realmente traz alegria para o coração. Uma boa amizade, um bom relacionamento, ter uma casa estabilizada. Se o pessoal soubesse o quanto é gostoso você ter ou encontrar na sua casa um porto seguro, eu acho que o povo brigaria menos, que marido e mulher brigariam menos. Porque quando a nossa casa é porto seguro, a gente fica doido para voltar, porque é o lugar onde nós recarregamos as baterias. Pode estar quebrando o mundo, mas você entra dentro de casa e você fala, não, aqui é meu lugar. Aqui é o lugar que Jesus preparou para encher meu coração de fé, de força, de alegria. Não tem nada mais gostoso que uma família equilibrada, estabilizada, abençoada, gente. É o que não custa muito. Agora, você já notou como as pessoas estão complicando a vida? Elas estão complicando, primeiro, com relacionamentos. Relacionamentos que não deveriam existir. E agora eu falo em qualquer nível. Relacionamento de amizade, porque tem amigo que só te leva para o buraco. Tem amigo que só te leva para a vala, como diz lá no Brasil. Tem amigo que parece que é o Satanás que semeia aquele filhote de gadareno lá. Tem namorado que não é o filhote do gadareno, é o próprio gadareno. Tem namorada que é assim. Estou te falando porque o que eu vejo de menino tirando meus jovens da igreja, o que eu vejo de menino, o sujeito começa a namorar. Antes de namorar, o sujeito era uma bênção na igreja. Pensa numa bênção. Tudo que era vigília, o sujeito estava lá. Começa a namorar, vira um encosto. Vira uma canseira. Começa a dar trabalho. Para pensar, o relacionamento, pelo menos o padrão que nós estabelecemos lá é que no relacionamento a pessoa tem que melhorar a outra. Se ela era crente, depois do relacionamento ela tem que ser 2 vezes mais crente, pelo menos. São as alianças erradas, gente complicando a vida, namorando com gente que não devia namorar, gente complicando a vida, brigando dentro de casa, ao invés de cuidar dessa que Deus te deu, fica querendo ver se arruma, dá um jeito de despachar essa logo e vai para a próxima. Errado. Complicando a vida com compromissos que assume, que não deveria assumir. Por exemplo, um irmão um dia falou assim comigo, pastor, o capeta se levantou contra a minha vida. Por quê, irmão? Nas finanças, pastor. Na finança. Está dando trabalho demais. O Satanás se levantou. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu fui ver. Falei, irmão, eu estou notando aqui uma coisa. Você ganha 1.000 e está gastando 1.500. Isso não é o capeta. Isso é burrice. Isso é falta de fazer conta. 2 mais 2, 4. Aleluia. Ele ficou bem chateado comigo, mas depois ele entendeu. É isso que eu estou vendo. É isso que eu estou vendo. O sujeito ganha X, ele gasta X, Y, Z. Aí depois fala que é Satanás, que é furioso. O capeta falou assim, eu? Nada a ver com essa bobagem que eu estou fazendo. Olha, se não é exatamente isso. Gente complicando a vida. Gente complicando a vida. Vou mudar de assunto. Vamos para outro lado. Gente complicando a vida. Me dei meu celular. Gente complicando a vida com esses negócios aqui, ó. Celular. Esses dias atrás, eu fiquei muito bravo com um amigo meu. Eu estava conversando com ele e ele estava no Twitter. Tweetando. E eu falando com ele, eu falei, fulano, não sei o que, tal, não sei o que. E ele assim, eu falei, entendeu, fulano? Ele, Aí eu repeti, tal, não sei o que, no meio do caminho ele voltou o olho para lá de novo, tal, continuou. Eu falei, vai plantar batata. Vou conversar com você não. Olha o
que você terminar com essa birosca, você me procura. Fiquei muito nervoso com ele. E é isso que eu estou vendo, gente. Esses dias atrás, eu estava conversando com um amigão meu no telefone. E claro, conversando sobre a família. Aí, sua família, como é que tá? Fulano tá aí em casa, tá tudo bem? Ah, tá aqui, fulano tá aqui, tal, não sei o quê. Ah, e outra fulano também tá, minha filha tá aqui, tá tudo. Então, tava todo mundo em casa. Aí, eu terminei a ligação. Aí eu fui conferir, esperando receber mensagem com uma confirmação de algo por e-mail, dei uma olhada no Twitter, ele conversando com a filha, dentro de casa, pelo Twitter. Eu fiquei assustado. Quer dizer, isso que eu estou vendo. Sinceramente, a gente está complicando a vida. Podia descomplicar um pouquinho. A vida além do Facebook. Tem gente que acha que não, mas sério. Um dia desse Jesus me levou para um lugar para me tratar. Me levou para pregar numa igreja, 3 dias de congresso, pastor Ismael, num lugar que não pegava, o único sinal que pegava lá era sinal de fumaça. Falando, que luta, que tribulação. Eu fiquei 3 dias sem internet, foi uma desintoxicação. Desintoxicação. Falando aqui, eu posso falar com autoridade. Eu fiquei ai, Jesus amado, sem internet, eu tenho tanta coisa para resolver. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí eu fui ler a Bíblia, um lugar que eu escutava passarinho. Eu fiquei do lado do curral, aquele cheiro de curral. Você está achando que é só viajar para Londres? Boa essa. Gente, complicando a vida. Podia estar melhorando o relacionamento. Eu estou vendo hoje esposo que só conversa com a esposa, ou pelo Facebook, com essas redes sociais. Gente, complicando a vida. Jesus está falando comigo, com você. Você quer vencer a ansiedade, meu filho? Simplifica um pouquinho mais. Simplifica a sua vida financeiramente. Quem sabe, um pouquinho que você espera, você vai poder adquirir o que você está querendo, mas de maneira equilibrada, abençoada, sem ficar escondendo dos outros que estão te cobrando. O sujeito te liga, você comete 2 pecados, porque está devendo e porque mente. Fala que eu não estou, fala que eu não estou. Está ligando no seu celular, no seu móvel, você não está. Só complicando a vida. Simplifica, amém. Olha para quem está do seu lado, olha no fundo dos olhos dessa pessoa e diz: simplifica um pouquinho. Fala assim, ajuda firme, simplifica um pouquinho. Né? Aí Jesus continua, vamos para frente aqui, eu quero orar. Jesus continua, o verso 30 do capítulo 6 diz assim: olha, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou com o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Aí olha só o finalzinho desse verso 32. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Jesus não perdeu o controle de nada. Jesus não perdeu o controle da igreja. Jesus não perdeu o controle das pessoas que entregaram esse controle para Cristo. Jesus não perdeu o controle de nada. Ele continua sabendo exatamente quem nós somos. Ele continua sabendo quem eu e você somos de verdade. Ele sabe todos os detalhes a nosso respeito. Ele sabe exatamente, o texto diz aqui, que ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Jesus sabe que você precisa da subsistência básica. Jesus sabe que eu e você precisamos de dinheiro para viver nessa terra. Jesus sabe que a gente aqui não vive igual anjo, só não. Jesus sabe que nós precisamos das coisas que estão acontecendo. A Bíblia diz assim, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, existem coisas que são de cunho terreno. Ok, Jesus sabe tudo isso. Então qual é o meu papel? Já que Jesus sabe, receita de Cristo para vencer a ansiedade, eu tenho que aprender a confiar em Deus piamente, confiar em suas
promessas piamente. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. A Bíblia diz que para todas as palavras que ele disse, todas elas servem para um propósito, e nenhuma delas vai passar sem que se cumpra aquilo que é o objetivo de cada uma dessas palavras. Para pensar a situação que se fala de crise em tantos países por aí, tanto lugar. Jesus não perdeu o controle de nada. Ao meu ver, o Senhor simplesmente está passando uma peneira para saber com quem Ele pode contar para o avivamento dos últimos tempos. E eu espero que vocês sejam contados com esse povo que vai mudar a história da Europa, que vai mudar a história do Brasil, que vai mudar a história das nações onde o Senhor nos levar. É acreditar em cada uma das ricas promessas do Senhor. Alguns dizem que a Bíblia tem cerca de 8.860 promessas para a minha vida e para a sua vida. Promessa de Deus não cai por terra sem antes ser cumprida na minha, na sua vida. Agora, não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. O nosso relógio não é o relógio de Deus. Deus não trabalha segundo a nossa agenda. Ele faz conforme o propósito dele. Ele faz conforme o querer dele. Existe um objetivo em todas as coisas. Tudo acontece debaixo da permissão de Deus. Amém. Nada vai passar batido diante dos olhos de Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer, continua acreditando. Eu sei que todos aqui têm promessas de Deus. Eu sei que você tem promessas de Deus. Continue acreditando. Tempo oportuno, Deus entra com providência. Terceiro lugar, receita de Jesus para vencer a ansiedade. O verso 33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, priorize o que é de Deus na sua vida. Para de ficar priorizando só os seus sonhos. Para de ficar priorizando só as suas conquistas. Para de ficar priorizando só aquilo que te apetece. E começa a priorizar aquilo que Deus quer que você priorize. A casa dele, o reino dele. Eu acredito que esse lugar era para ser, em pouco tempo, se a igreja acordasse, e eu creio que acordará, esse lugar vai ser 3, 4 vezes maior do que tem sido. E eu sei que isso vai acontecer no tempo de Deus, na forma de Deus. Porque isso aqui não é qualquer instituição, gente. Isso aqui é a embaixada do céu aqui em Londres. Essa igreja representa nada mais, nada menos do que o poderoso Deus. Trabalha para Ele. Não fica preocupado só em juntar libra para você mandar para o Brasil, para comprar sua casa própria, ou fazer um puxadinho no barraquinho. Preocupe-se em ver a obra dele crescendo, seja aqui, seja no Brasil, onde quer que você esteja. Sabe uma verdade que eu tenho dito aos pastores de jovens, por onde eu tenho ido? É que jovem que trabalha, para de dar trabalho. Não tem negócio mais salutar, mais saudável para alguém do que trabalhar na obra de Deus. Priorize o reino de Deus. Em quarto e último lugar, Jesus termina esse capítulo 6 dizendo o seguinte, no verso 34: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você já viu que a gente tem disciplina para tanta coisa na nossa vida? Por exemplo, quem quer juntar dinheiro, disciplina a vida. Disciplina. Corta aquilo que é gasto e foca. Por quê? Ele tem um objetivo, quer juntar dinheiro. Quem quer passar numa universidade, disciplina a vida, o estudo, para poder passar na universidade.
Quem quer emagrecer, aleluia, no meu caso. Eu ainda não consegui, né? Mas enfim. Disciplina a boca nervosa. Não é? Eu fico olhando. Tem um rapaz que está conosco na nossa caravana aqui, mas ele está hospedado para ministrar em outra igreja. Eu falei com ele, rapaz, você é todo certinho. Hoje nós fomos no Nandos, como eu vou te falar, era asa de frango para todo lado. E ele foi só, eu falei, você contou lá demais? Ele falou, não, eu tenho um objetivo. Fechar a boquinha. Falei, você está mais crente do que eu, dá licença. Disciplina, a gente faz disciplina para tanta coisa. O que Jesus está falando comigo e com você aqui? Para a gente orar. Receita de Jesus para vencer a ansiedade. Discipline-se a viver cada dia como único em seus desafios. Ou seja, viva o hoje, o amanhã, a semana que vem. Para de ficar preocupado com aquilo que você não tem poder de ação. Aí o exercício de disciplina. Você vê o salmista o tempo todo falando isso. Eu citei o Salmo 116, por exemplo. Lembra? Eu podia citar outro salmo, o salmista dizendo assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te preocupas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ele estava dando uma ordem. Exercício de disciplina. Tem hora que você tem que dar ordem para o seu coração, porque Jeremias diz que esse sujeitinho batendo dentro de você é extremamente corrupto. Então tem hora que ele vai ficar angustiado, que ele vai te avacalhar se você não tomar as devidas providências. Quais são essas providências? Você começar a dar ordem, começar a alimentar a sua vida das promessas de Deus, começar a fazer com que cada uma dessas promessas tome forma dentro de você, começar a sonhar com aquilo que você deixou de sonhar com aquilo que vai te trazer alegria, que vai te trazer paz. Está na hora de você começar a dar ordem para o seu coração, para ele calar a boca de vez em quando a incredulidade chegar, quando a falta de fé bater na porta dele, você vai, não abre! É disciplina. É você dizer, eu não aceito essa angústia na minha vida. Eu não aceito essa depressão querendo tirar minha paz dessa terra. Eu não aceito esse sentimento de derrota que paira sobre mim. Eu não aceito. É decisão. E posso falar, eu gostaria de ter uma pílula para poder acabar com isso, mas não tem. Por quê? Porque isso depende de cada um aqui. Hoje você pode sair, foi mais um culto, mas hoje você pode sair. Esse foi o divisor de águas na minha vida. Não é por causa do pastor Marquinhos, por causa da palavra de Deus. Você toma posse dela e diz, ela vai fazer efeito. Coração, você querendo ou não, você vai ter que engolir. Volta minha alma ao teu sossego. Volta coração a pulsar alegre, porque eu tenho um Deus que zela de mim, que tem zelado de mim no decorrer de toda a minha vida e que não vai me abandonar nesse momento de aflição. Receita de Jesus para vencer a ansiedade. Disciplina a sua vida. Fique de pé, por favor.